Olá, querido irmão, olá, querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida neste dia. É para mim motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez dando continuidade à nossa série de devocionais, de reflexões sobre as pragas do Egito. Hoje nós vamos falar sobre a quarta praga do Egito, a quarta praga que assolou aquele povo naqueles dias, no caso, a praga das moscas. Eu quero convidar você, portanto, a meditar comigo na palavra de Deus, no texto que se encontra em Êxodo, no capítulo 8, do versículo 20 ao versículo 32. Êxodo, capítulo 8, do versículo 20 ao versículo 32. Como você já sabe, o nosso tempo é curto, então eu vou realizar a leitura apenas do versículo 20 ao versículo 23. Mas você aí na sua casa é desafiada a depois aí ler esse texto por completo, todo o contexto, para você entender um pouco melhor essa história e também aí extrair outros ensinamentos, outras lições que o Senhor tem a nos passar, a nos acrescentar através da sua palavra. Amém? Então vamos realizar a leitura, portanto, de Êxodo, capítulo 8, do versículo 20 ao versículo 23, e diz assim a palavra de Deus. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: levante-se cedo amanhã e coloque-se diante de Faraó quando ele descer ao rio. Diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, enviarei enxames de moscas sobre você, seus oficiais, seu povo e sobre todas as casas. Os lares dos egípcios e todo o chão ficarão cheios de moscas. Desta vez, porém, pouparei a região de Gósen, onde meu povo vive. Lá não aparecerão moscas. Então você saberá que eu sou o Senhor e que estou presente mesmo no meio de sua terra. Farei clara distinção entre o meu povo e o seu povo. Esse sinal acontecerá amanhã. Amém? Eu quero te convidar nesse tempo a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e a orar junto comigo, pedindo a Deus que fale aos nossos corações neste tempo. Amém? Oremos a Deus, portanto. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por cada vida que está conosco neste tempo, ouvindo a Tua palavra, sendo edificado pela Tua palavra. E nós queremos nessa hora pedir, fala conosco poderosamente, Senhor. Meu Pai, manifesta a Tua graça, o poder da Tua palavra nas nossas vidas. Dá-nos um entendimento, move, Senhor, o nosso coração, transforma a nossa vida para a honra, louvor e glória do Teu nome. Que cada um de nós, Pai, que está aqui hoje ouvindo essa palavra, Deus possa ser abençoado, possa ser encorajado, Deus possa ser plenamente alcançado pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, nós estamos diante da quarta praga que assolou o Egito nos tempos da escravidão do povo de Deus. Assim como as duas primeiras pragas, a praga de sangue e a praga das rãs, esta praga é precedida por uma advertência verbal a Faraó, que infelizmente mais uma vez se recusa a ouvir a voz de Deus. Além disso, ao contrário das três primeiras pragas, nesta nós não vemos o uso da vara que estava com Arão. O texto nos revela que o Senhor apenas enviou as moscas como havia prometido, trazendo grandes transtornos ao povo do Egito. Vale destacar também que a essa altura, os magos de Faraó já não esboçavam nenhuma ação, na tentativa de tentar minimizar os feitos de Deus, pois eles já haviam sido derrotados e os seus truques desmascarados. Faraó resistia apenas pelo orgulho do seu coração. O Dr. Russell Norman Champlin compara Faraó aqui a um lutador de boxe
que insiste em levantar da lona apenas movido pelo orgulho próprio, pois sabe que não resistirá ainda por muito tempo, pois a derrota é cada vez mais evidente, cada vez mais iminente. A mosca, assim como nas outras pragas, era considerada uma divindade egípcia. E o Senhor, mais uma vez, está aqui mostrando o seu poder, mostrando sua autoridade e sua grandeza sobre os supostos deuses do Egito. Nessa praga, entretanto, o Senhor faz aqui questão de revelar que ele faz diferença entre os que são seus e os que não são. A máxima contida nesta quarta praga é o cuidado de Deus pelos que são seus. O mal que traria destruição ao Egito não chegaria na terra onde os israelitas estavam, pois o próprio Senhor protegeria o seu povo. E é diante dessa maravilhosa afirmação que eu quero convidar você, neste tempo, a meditar aqui em algumas lições, alguns ensinamentos que podem nos motivar, nos ajudar, que podem nos auxiliar na nossa caminhada de fé. Em primeiro lugar, o inimigo das nossas almas já está derrotado. Assim como o Faraó, ele pode até tentar esboçar alguma reação e tentar dificultar um pouquinho as coisas, mas o último golpe já foi dado lá na cruz. Foi lá que o Senhor Jesus destruiu e envergonhou os poderes e as potestades do mal e os esmagou, nos dando vitória sobre todos eles. Podemos ter a certeza de que está consumado. O inimigo das nossas almas tenta, mas sabe que já está plenamente derrotado. Suas mentiras não têm mais poder contra nós. Suas armas não nos assustam mais. Nós estamos livres da escravidão do pecado e da servidão ao império das trevas, pois o Senhor nos libertou, Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus Cristo e derrotou todo o mal que nos escravizava. Faraó tentou, mas era apenas uma tentativa desesperada, movida pelo orgulho. Os nossos inimigos caem diante da grandeza do nosso Deus. E o inimigo da nossa alma, esmagado já está, destruído já está. Em segundo lugar, Deus está cuidando de nós. Ao fazer ali a diferenciação entre os egípcios e os israelitas, o Senhor estava falando poderosamente ao coração do seu povo. Ninguém podia imaginar tudo o que ainda estava por vir, mas o Senhor sabia. E Ele estava mostrando ao seu povo que se eles permanecessem fiéis e confiantes, Ele cuidaria deles por todos os lugares em que passassem. O nosso Deus, Ele cuida de nós. Nós estamos em uma maravilhosa jornada rumo à terra que Deus nos prometeu, e o Senhor continua nos mostrando por este texto que Ele ainda está cuidando do seu povo, Ele ainda cuida dos seus. O Senhor cuida de cada um de nós. Nós não podemos imaginar as coisas que ainda enfrentaremos nessa caminhada, mas podemos ter a certeza de que o nosso Deus está cuidando de nós e está nos levando em segurança ao destino final, à terra prometida, a Jerusalém celestial. O nosso Deus, Ele cuida de nós. Nós sim estamos sujeitos a tantas coisas, mas o Senhor está conosco e a sua vontade sobre as nossas vidas é o que prevalece e nos conduz cada vez para mais perto dele. Seja as bonanças, seja as tempestades, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, não devemos colocar o Senhor à prova. Saber que o inimigo das nossas almas já foi derrotado e que o Senhor está cuidando de nós não deve ser um pretexto para colocar o Senhor à prova como muitos têm feito. Infelizmente, vivemos em dia em que as pessoas confundem fé
com irracionalidade e cometem erros grotescos, perigosíssimos para a fé e para a vida. Precisamos nos lembrar que o mal não chegou até onde o povo de Deus estava. E saber disso não era pretexto para eles ousarem ir até onde a praga estava acontecendo. Nós podemos ter a total certeza de que, se o Senhor assim tivesse ordenado, Ele protegeria os seus no meio da praga. Mas se Ele não ordenou, devemos guardar o nosso coração de toda atitude imprudente, pois não devemos desobedecer ao Senhor e nem colocá-lo à prova. Precisamos nos lembrar que fé é uma conduta semelhante àquilo que nós pregamos. E dessa forma, precisamos obedecer a Deus. Fazendo isso, nós venceremos os desertos dessa vida. É certo que encontraremos desafios, mas, querido irmão e querida irmã, tenha a total certeza de que Deus está cuidando de cada um de nós em todos os momentos dessa caminhada. Nos momentos difíceis, nas lutas, nas adversidades, nas provações, nas tentações, saiba que Deus está contigo. Ele fornece graça, Ele fornece livramento, Ele fornece o sustento, a paz, a alegria, a força necessária para que eu e você possamos caminhar sempre em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, para que nós possamos sempre estar caminhando rumo à terra que Ele nos prometeu. Nunca se esqueça disso. Você não está sozinho. Você não está sozinha nessa jornada, nessa caminhada, pois o nosso Deus cuida de nós. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, possa continuar falando ao seu coração, que você seja encorajado por essa palavra e que você possa ser plenamente alcançado por ela e pela doce presença do Espírito Santo na sua vida. Um forte abraço, que Deus te abençoe e nós nos encontramos no nosso próximo devocional, se assim o nosso Deus nos permitir. Até lá!